A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Estou de volta aqui para mais um vídeo no canal. Já estava com saudades. Para aquela mensagem que o Senhor coloca no meu coração, eu trago aqui para compartilhar com vocês. E hoje eu tenho uma novidade para vocês, inscrito aqui do canal Cristão Eliana Silva. Que agora eu tô com um novo canal. Acho que eu comecei segunda-feira. Criei um novo canal segunda-feira de culinária, receitas simples, receitas caseiras do meu dia a dia. Então, nesse canal aqui, eu trago a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, alimento para a nossa alma. E no outro canal, eu trago também alimento, mas o alimento material, para nosso corpo, né? Nossa carne, para alimentar nosso corpo físico, que nós precisamos dos dois tipos de alimento. Então você é bem-vindo, quiser conhecer, dá uma passadinha lá, já se inscreve. Vão ser receitas, como eu já falei, simples. Eu vou procurar sempre trazer 2, 3 por semana. Então eu iniciei segunda, já postei 2 receitas. Você é muito bem-vindo deste canal aqui também, se quiser fazer parte do outro. Amém? Então eu já peço, se você é novo no canal, se inscreve aqui, comenta, compartilha, curte o vídeo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O YouTube entende com isso que você gosta. E ele passa também a indicar para outras pessoas. E assim o canal cresce. Amém? Hoje a nossa mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração é no livro de 2 Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 apenas até o versículo 5. Que fala sobre a cura de Naamã. Mas o foco da mensagem não é a cura de Naamã, e sim a atitude da menina que foi levada cativa para a casa de Naamã. Amém? Então vamos ler para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque, por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Glória a Deus. Então nós conhecemos a história, é também uma história conhecida, mas sempre extraímos lições de toda a Bíblia. Por mais que a gente já tenha lido várias e várias vezes, sempre que a gente lê, é como se nós estivéssemos lendo pela primeira vez, porque o Espírito Santo do Senhor, ele abre a nossa mente, os nossos olhos para outras coisas, para outras mensagens, para outras ideias, para outras lições. Então aqui nós estamos falando de Naamã, que era um comandante do exército da Síria, e era um homem leproso. Era um homem muito importante para seu exército, para seu povo, um homem de guerra, muito considerado. Fora de casa, era tudo isso que eu falei. Dentro de casa, era um leproso. E todos sabem, naquela época não tinha cura, né, para esse tipo de problema. Então, a Síria, quando invadiram Israel, quando saíram, as tropas saíram de lá, levaram cativo essa menina de Israel para eles, para ser escrava na casa de Naamã, do comandante, servindo a família de Naamã. Foi a serviço da esposa, obviamente da família, né, da esposa e do comandante. A Bíblia não diz o nome da menina, também não fala que idade tinha, se refere a ela apenas como uma menina. Então a gente deduz que seria uma pessoa que está ali entre a infância e a adolescência. Não era uma adulta, não era uma moça. Senão eles considerariam como uma moça, era uma criança.
Era uma menina, como a própria Bíblia fala. E é isso que eu quero chamar aqui a nossa atenção para essa mensagem. O exemplo que aquela menina nos deixou. Uma criança. Não, a mensagem no foco não é a cura em si. Ele foi curado. Mas o que aquela criança fez? Por que ele foi curado? Como ele chegou até a cura? É isso que eu quero trazer, então, para os nossos corações, para a nossa vida. Então diz que a menina foi levada para casa de Naamã. E chegando lá, ela viu a situação, com certeza, de seu comandante, de seu patrão ali, de seu senhor, porque ela não era empregada, ela era escrava. E ela se compadeceu de Naamã. Então a gente já começa daí extraindo lições e aprendendo com essa criança, com essa menina. Ela era uma menina temente, ela era do povo de Deus, foi tirada de Israel, ela conhecia o Deus Todo-Poderoso, ela conhecia o profeta Eliseu, que foi do profeta Eliseu que ela falou para a senhora de Naamã, para a esposa de Naamã. Ela conhecia, a fé dela era uma criança, mas ela já tinha fé no Deus Todo-Poderoso. E ela sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. Então a gente vê o exemplo dela, foi tirada, arrancada, levada de seu povo, de sua nação, de sua terra, para uma terra distante, estranha. Ela era estrangeira naquele lugar. Mas ela não desanimou. Lições que a gente já começa aprendendo com ela. Ela não desanimou, ela não murmurou contra Deus. Ela não revoltou-se, como costuma muitas pessoas fazerem. Não aguenta uma cara feia de outro ser humano que já quer deixar de seguir a Jesus. Como se fosse Jesus que tivesse feito algo de ruim. Ela poderia muito bem dizer por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo, por que eu estou aqui sendo escrava em terra estrangeira, em terra estranha. Não, você não vê ela reclamar. Você não vê ela murmurar. O que é que você vê ela fazer? Falando com a sua senhora aqui, muito de boa, por sinal. Ou seja, ela já, atitudes que ela tomou, ela já mostra que ela é uma pessoa ousada. É aquela menina que ela sabe se impor e ela sabe quem ela é e o que ela quer. Ela não é uma coitadinha, uma vítima. Porque para um escravo tomar a liberdade de falar com seu senhor já era muita coisa. E uma criança, uma menina, uma jovem, ela não quis nem saber. Não sei a maneira como ela é tratada ali na casa de Naamã. Sei que ela teve a ousadia de olhar assim e ver o problema e ver o sofrimento dele, com certeza, em casa, e chamar a esposa dele e dizer, se o meu senhor estivesse diante do meu senhor lá em Israel, ele era curado. Aqui ela se referia a Eliseu, que ela muito bem conhecia. Então nós vemos voltando, a gente vê que ela saiu de sua terra, mas ela não estava desanimada, triste, nem murmurando e nem revoltada com Deus. Ela continuava crendo, ela continuava com a fé dela em ação, porque quem tem, tem, quem não tem, tem que pedir a Deus. Ela não deixou se levar, se abater pela circunstância, pela situação, como a gente muitas vezes faz. Quando a situação adversa nos vem, a gente desanima e esquece até que a gente tem fé. Não podemos fazer isso. Ela não esqueceu a fé dela. Ela mostrou ser uma pessoa generosa. Ela aprendeu com Deus mesmo. Ela era uma pessoa generosa. Ela continuava sendo uma pessoa amorosa que pensava nos outros, independente da situação. Mesmo que esse outro estivesse escravizando ela. Mas o coração dela não se modificou por conta disso. O que a gente somos, o que nós somos, não pode mudar. Nem por ninguém e nem pela situação. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa generosa, independente de onde eu estiver. Ou o que alguém tenha feito comigo, eu tenho que continuar sendo. Porque é a minha essência. É o meu caráter, não muda. Então ela era. Continuou. Se compadeceu daquele que estava escravizando ela. Viu o sofrimento. E foi até a esposa e falou. Então nós vimos que ela é aquela menina de atitude, era aquela menina ousada, era aquela menina de fé, corajosa. A situação não abalou a sua fé, não mudou o seu eu. Quem ela era, continuava sendo a mesma pessoa. E aprendendo, e nos ensinando, e nós aprendendo com ela.
Então ela disse: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Quem dera o meu senhor, ou seja, quem dera Naamã, estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra, disse a esposa. A esposa disse ao marido, o marido correu dizer ao rei. Ou seja, a menina conseguiu tomar a atenção dos adultos. A menina conseguiu, porque não é uma coisa fácil de você acreditar. Você tem um problema que não tem cura, para o homem não tem, para a medicina não tem. Aí chega uma menina junto de você e diz: eu conheço alguém que se você estivesse diante dele, ele lhe curaria. Com toda a convicção, ela falou, com toda certeza, ao ponto de convencer a mulher de Naamã, e o próprio Naamã, e o próprio rei, porque foi através da fala dela que todos eles se mexeram. A mulher corre dizer ao marido, o marido acreditou, corre dizer ao rei, o rei creu. Eu vou mandar uma carta para o rei de lá. Tudo por conta da atitude da moça, da criança, da menina, da fé da menina. Então o que a gente aprende com ela? Que a nossa fé não pode ser momentânea, nossa fé não pode ser de acordo com as circunstâncias, tem que ser uma coisa firme, concreta. Eu tenho fé, independente do que eu esteja fazendo, vivendo, morando, onde for, eu tenho fé. E independente da situação, daquilo que eu estou passando, se alguém me feriu ou deixou de fazer, não importa. Eu continuo com o meu coração aberto, porque foi assim que eu aprendi de Deus. Que eu devo amar os meus inimigos. Eu devo amar. Então eu vou pôr isso em prática. E eu não vou deixar ficar, eu não vou ficar amargurada, eu não vou ficar com a situação, murmurando, revoltadíssima. Não vou. Não vou, porque não foi assim que eu aprendi. Quando eu me converti ao Senhor, quando eu conheci a Cristo, isso é um pensamento que nós devemos ter, todos nós. Foi para sempre. Foi uma coisa concreta. Foi para valer. Então, a minha fé não é como a onda do mar, que vai... Não. A minha fé está aqui, independente de qualquer situação. Como a da menina estava. E aí nós sabemos, a história diz que Naamã foi, procurou o rei mandou a carta. O rei, lá em Israel, quando pegou a carta, se apavorou, teve tanto medo, achando que o rei da Síria queria algo contra ele. Eu sou Deus? Ele não tinha o que fazer, não era ele, não era para ele que a carta tinha que ir. Mas aí Eliseu foi avisado, Eliseu foi até ele, acalmou-lo. Não, deixa ele vir, que ele vai saber que tem homem de Deus aqui em Israel. E a história conta que o foco da mensagem não foi essa, o foco foi a fé dessa moça. Mas a história conta, a Bíblia nos diz que ele foi até Eliseu, e Eliseu mandou ele dar 7 mergulhinhos, 7 pulinhos lá no Rio Jordão. E ele fez, contra a vontade. Era um homem orgulhoso, era um homem pomposo, era uma pessoa que achava que era muita coisa. Ficou curado, enfim. Mas tudo graças à ousadia, à bondade, à coragem, desprendimento dessa menina, que diante da situação que estava vivendo, era para desejar o mal a ele, que ele morresse. Não, se compadeceu, olhou e disse, levou para onde ela foi, ela levou a fé dela junto, o testemunho de cristão com ela, e fez a diferença onde ela estava. Então que possamos fazer a diferença na prisão, no deserto, no ventre do peixe, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, onde tu vive, na tua sociedade. De cristão, onde nós fomos, que a nossa conduta, que o nosso exemplo possa falar mais do que nossas próprias palavras. Não é assim que o cristão deve viver? Amém? Então espero que vocês tenham gostado da mensagem, foi essa que o Senhor nos deu hoje, e nós trouxemos aqui. Eu agradeço a presença de vocês, continuo pedindo vossas orações por mim, e eu estou sempre apresentando vocês nas mãos do Senhor, como sempre. Estamos aqui. Nunca vamos nos esquecer de trazer uma mensagem da parte de Deus aqui para o canal. Amém? Agradeço então a presença de vocês. Passa lá no outro canal. Eu vou deixar nesse vídeo o link que eu ainda não coloquei. Se eu não me engano, acho que não pus ainda na descrição do canal.
Mas eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, se vocês quiserem dar uma passadinha lá. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que a graça e a misericórdia do nosso Deus continue sobre nossas vidas sempre, não só hoje, mas para sempre. Amém? Obrigada pela presença, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.